Bom, eu vim aqui para mais um vídeo porque hoje eu vou falar sobre dois filmes, V de Vingança e O Doutrinador. Mas eu vou falar sobre esses filmes porque eu já iniciei lá no Instagram um estudo de personagem. Nós estamos fazendo aqui um estudo de personagem, tudo bem? Mas o personagem, ele é o condutor da história. Na verdade, você vai acompanhar a história, você vai entender a história pelo ponto de vista ou através do personagem. Então, é muito importante que você entenda como que um personagem funciona. Na verdade, que tipo de personagem sua história precisa ter. É interessante que você entenda como é que as visões de mundo funcionam, o que elas promovem, o que elas oferecem. E eu queria abrir um parênteses aqui, bem rápido. Esse canal aqui, ele não foi feito para mim ficar dizendo para você qual visão é melhor, qual que é certa, qual que é errada, etc. Eu tô aqui para falar das visões. Porque, afinal de contas, você vai escrever uma história para pelo menos, no mínimo, dois públicos-alvos. Público-alvo. E um desses públicos-alvos são representados pelo antagonista e pelo protagonista. Porque lembra, toda visão de mundo diz que há um problema, mas apresenta uma solução. Essa solução é a redenção. Então existe uma jornada do personagem rumo a essa redenção. E essa redenção aqui, ou essa solução, é o que você de fato quer falar para as pessoas, para o seu público. É aquela mensagem principal, a mensagem central da sua história. Bom, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a tua história, teu filme, tua HQ, teu livro, não pode ser como aquela conversa entre pessoas que concordam com o mesmo assunto. Porque toda visão de mundo, ela propõe também um grito de liberdade. E como a tua história tem uma visão de mundo, é óbvio que ela tem que chegar para aquelas pessoas que estão presas. E essas pessoas que estão presas precisam ser representadas na sua história por um personagem. Toda história apresenta o conflito, certo? É uma necessidade. As pessoas gostam, o público gosta de conflito. É isso que segura, isso, entre outras coisas, que segura aquela história. Então, esses conflitos, eles nascem porque o protagonista pensa de uma forma, o antagonista pensa de outra. Então você percebe aqui a necessidade das histórias terem um equilíbrio, de forma que o antagonista, ele tem que representar de uma maneira abrangente o público que se identifica com ele. E assim também. E o antagonista, ele representa um público. E aqui nasce a necessidade de você entender quem é ou quem são os públicos que representam o seu antagonista e o protagonista. Então, estudo de personagem. Eu escolhi esses dois filmes, V de Vingança e O Doutrinador, porque, embora esses filmes se passem em momentos diferentes, épocas diferentes e contextos também diferentes, esses dois personagens, eles buscam justiça com as próprias mãos. No caso do filme V de Vingança, o personagem V, ele foi vítima de uma experiência de um laboratório do governo. Ele sobreviveu a essa experiência, agora ele quer se vingar daqueles que fizeram ou que provocaram isso na vida dele. E analisando aqui um pouco do perfil do V, a gente percebe que ele não é um personagem essencialmente mau. Ele não é aquele personagem que busca destruir toda a humanidade. Pelo contrário, ele tem um foco específico, que é destruir o chanceler e tudo aquilo que ele representa. No filme do Doutrinador, a gente tem um contexto diferente. Aqui no caso, o personagem Miguel, ele quer fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? A filha dele morreu porque ela não conseguiu ser atendida no hospital. E ele descobriu que o culpado disso foi um político corrupto. Então o Miguel se transforma no Doutrinador. E ele passa a eliminar todos os políticos que fazem parte de um sistema corrupto. Mas o que acontece é que, se a gente for parar para analisar, o grito de liberdade do V de Vingança, ele está muito relacionado ao progressismo, que também está relacionado a essa ideia revolucionária. Tem um personagem que ele fala exatamente um jargão que está muito relacionado à visão progressista, né? Vive la révolution. Não tem graça, Gordon. Se você não assistiu o V de Vingança, depois desse vídeo, vai lá e assista. Se você assistiu, vem dividir comigo aqui as suas ideias. Põe nos comentários aí o que você achou desse filme. Então, é interessante que você entenda as visões, as suas manifestações e características. Por quê? Os seus personagens, eles vão ter que trazer uma visão de mundo. Daí que vai nascer o conflito. A sua história tem que ter um equilíbrio. Senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o V de Vingança. Então, veja bem, vamos lá. Olha só. Olha o que o V de Vingança é, um filmão, claro, pô, os escritores, ou as escritoras, acho que na época eram escritores, né? Eu vou chamar de irmãs Watt, tá? Então presta muita atenção nessa aula para você entender como é que a visão de mundo delas apareceu nesse roteiro, para você ver também a diferença da visão de mundo dos roteiristas LG Baião, o Luciano Cunha, o Gabriel Weiner, etc. Como é que a visão de mundo deles apareceu no roteiro do Doutrinador. Então veja bem, nós temos aqui no V de Vingança uma guerra de narrativas, onde a visão progressista ela se sobrepõe à visão conservadora. E o Doutrinador, ele seria aquele personagem que ele não adere a nenhuma ideologia. Ele consegue sair fora dessa questão ideológica e por isso que ele consegue conversar com um público maior do que o público do V de Vingança. O Doutrinador, ele é um anti-herói, que ele quer a sua vingança, ou seja, ele revela em si um sentimento que muitas pessoas também se identificam ou corroboram, ou seja, concordam com o Doutrinador. E isso é muito visível numa cena do filme, ali no segundo ato, onde o Doutrinador ele sobe por cima do Sandro Correia e dá uma surra nele. E quem sabe você já falou isso, ou conhece alguém que já falou que gostaria de fazer isso, que é poder descontar raiva nesses políticos que são corruptos. É isso que é interessante. O fato de o Miguel não entrar nessa guerra de narrativas, ele está fora, ele não adere a nenhuma narrativa ideológica, política ideológica.
Então, ele consegue conversar com a maioria do público aqui no Brasil, que também prefere não abraçar essa ideologia. De forma que o doutrinador, inclusive tem um outro político que ele fala isso. Esse doutrinador que está aí é o reflexo do cansaço do nosso povo. Quando o filme V de Vingança, ele mostra os personagens que representam o conservadorismo, eles colocam esses personagens de uma maneira muito negativa, de forma que as irmãs Watt estão dizendo assim, o conservadorismo é essa coisa horrível, essa coisa ditatorial. Mas se a gente for parar para analisar, isso não é verdade. Porque o conservadorismo ele tem as suas facetas, né? Existe um público muito grande, e esse público grande ele tem a sua cultura, ele tem o seu linguajar, sabe? Tem os seus comportamentos. E relacionando isso com o filme, a gente vê que não tem nenhum personagem que representa esse público, com esse tipo de comportamento. E as ações dos dois personagens que representam esse ideal conservador, ou seja, o Adam Sutler, que é o chanceler, e o jornalista Lewis, não correspondem aos comportamentos ou à cultura, eles não têm o linguajar dessa sociedade conservadora, ou desse todo conservador. Então, na minha opinião, porque, né, como eu já falei, né, repito, as visões de mundo, elas promovem, elas têm por necessidade, elas exigem, elas falam sobre liberdade. E só se liberta quem está preso. Então, você vê que as histórias elas têm por necessidade alcançar esse público que está preso. Esse público precisa ser representado por um ou mais personagens. O que não acontece aqui em V de Vingança. Porque nós temos o personagem V, o protagonista, ele é o anti-herói, e ele conversa com esse público que abraça essa ideologia revolucionária ou progressista, mas o vilão dessa história, ou seja, o chanceler, ele representa esse pensamento conservador. Mas você percebe como é que os elementos ou símbolos que representam o ideal conservador aparecem aqui em V de Vingança? Veja bem, nós estamos aqui fazendo um estudo de personagem. Olha o perfil do personagem do chanceler. Repare, ele é mau. Tá na face dele, né? Olha o jeito como ele fala, a forma como ele fala. Ele é intolerante. Você vê que ele quer acabar com o V de qualquer maneira. Ele é manipulador. Você vê que ele usa a mídia para poder enganar ou manipular as pessoas. A fé também é um elemento que representa esse ideal conservador. O chanceler é religioso, aquele jornalista é religioso, e você vê que o chanceler ele tem a cara de um ditador, né? E aí esses dois elementos juntos, eles promovem o preconceito. Isso tá tudo no filme. Tá tudo ali. Por exemplo, aqui no Brasil. O Brasil é, em sua maioria, conservadora. E se a gente for fazer uma análise sincera, a gente vai ver que nem todas as pessoas conservadoras são dessa forma como é o chanceler. Então, sei lá, imagina assim, o público-alvo do filme V de Vingança, tipo, sei lá, 100 milhões de pessoas. Mas ele não conversa com essas 100 milhões de pessoas. Ele conversa com 10% dessas pessoas. Olha só que interessante. Quando o V tem como objetivo destruir o parlamento ou explodir o parlamento, quando ele cai, o conservadorismo cai. Mas esse conservadorismo ele aparece também na figura do chanceler. Mas quando as pessoas que são conservadoras vão assistir esse filme, se elas parar para analisar, elas vão falar assim, mas esse cara aí não me representa não. Poxa vida, esse jornalista aí, que ele fala muito sobre fé, que ele é uma pessoa religiosa, mas ele é uma pessoa preconceituosa. Eu não me vejo representado aí. Então o filme ele não propõe um debate, ou seja, ele não mostra, ele não revela personagens, ele não apresenta personagens que vão conversar com todo esse público conservador. Então por que eu estou trazendo isso aqui? Porque, lembra, a visão propõe um grito de liberdade. É isso que você vai fazer com a tua história. Veja bem, você vai usar uma visão de mundo. Essa visão de mundo, ela vai dizer algo. Ela vai propor uma solução. Essa solução precisa conversar com aquelas pessoas que precisam dessa solução. Então, se você não criar um personagem que vai conversar ou que vai trazer um equilíbrio para sua história, ela é como se fossem pessoas que estão numa roda de conversa falando sobre coisas que somente elas concordam. É uma conversa, não tem um debate. Agora o doutrinador não, ele propõe um debate. O Miguel, né, o doutrinador, ele é o protagonista, ou seja, ele é um anti-herói, ele representa a nação de uma forma geral, ou pelo menos a maioria das pessoas. O ideal de vilão do filme Doutrinador, ele consegue criar uma identificação com a realidade, porque de fato existem políticos que estão ali representados no filme, né? Esses personagens, eles dialogam, eles criam uma identificação com os políticos que são reais, que estão aí, né, na Câmara, enfim, no Senado. As pessoas que são representadas pelo doutrinador, elas conseguem olhar esses políticos e falar, realmente, tem políticos assim mesmo. Então eu trouxe esses dois filmes, essas duas histórias, esses dois personagens, esses dois anti-heróis, para você ver que a tua história, ela precisa ter personagens que vão conversar com os públicos que você vai direcionar a tua história. Então, você que vai decidir, ou seja, a tua visão, a forma como você enxerga um tema, ou uma questão social, a forma como você vai abordar a proposta da sua história, é que vai definir quem vai ser, ou quem serão esses personagens. Analise e veja como é que o V de Vingança consegue
conversar com uma parte desse público-alvo, mas não com toda a parte, porque não tem o equilíbrio, não tem personagem, ou alguns personagens que vão representar todo esse público. Já o filme Doutrinador, ele é mais equilibrado. O anti-herói, ele consegue conversar com toda, ou pelo menos com a maior parte do público-alvo. Bom, o tio da pamonha chegou aí, tá bom? Então vai rolar um áudiozinho da pamonha aí. Você quer pamonha? Eu não quero pamonha. Então voltando aqui, não é isso que acontece em V de Vingança. E não é porque ele escolheu um lado, não é por causa da visão de mundo. Então, é isso que você pretende com essa história? Ou seja, fazer a mesma coisa que o filme V de Vingança fez? Então, ou seja, ele mirou no público-alvo, mas os personagens que estão ali naquele filme não representam todo esse público-alvo. E o filme Doutrinador, ele toma um personagem que representa a maioria das pessoas, a maioria do público-alvo, e os seus vilões vão representar também o seu público específico, e também o público-alvo, o público que representa o Doutrinador, vai olhar para esses vilões e vão falar, realmente, essa é uma realidade. Então o Doutrinador, ele consegue conversar, consegue dialogar, ele consegue ir mais além do que o filme V de Vingança. Então, como é que você enxerga essas questões? Isso tudo fez sentido para você? Te faço uma pergunta. Qual dessas duas formas de enxergar temas ou questões sociais fazem mais sentido ou é mais interessante para que você conte a sua história? Deixa aí seu comentário.